Evangelho de Mateus, capítulo 23. Todos acharam? Amém? Vamos lá? A partir do versículo 37. Depois de Jesus fazer severas advertências, aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, ele vira aqui a partir do versículo 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Então, esta oração de Jesus a respeito de Jerusalém, olhando para Jerusalém e vendo a situação de Jerusalém, e ele vendo o que aconteceu com Jerusalém e o que estava acontecendo com Jerusalém e o que ainda iria acontecer com Jerusalém, quando ele declara que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e isso acabou acontecendo no ano 70, se eu não me engano, sob o comando do imperador Tito, se não me falha a memória. Então, esse lamento de Jesus, esta oração de Jesus a respeito de Jerusalém, dizendo: olha, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Não foi uma oração isolada. Não foi uma declaração isolada a respeito de algo que aconteceu no passado, antes da vinda dele. Não foi também uma oração isolada, se referindo apenas à sua época, mas uma oração que iria permanecer. Porque da mesma forma que ele dirige esta oração a Jerusalém, lamentando por não ter aceitado o socorro divino, quando ele diz assim: olha, vocês matam os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntá-los como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas. Então, é como se ele dissesse assim: olha, eu sou inocente, do sangue de vocês, porque eu mandei ajuda, eu mandei socorro, e vocês desprezaram. Então, quando eu falo que não era uma oração isolada somente para o tempo quando Jesus ainda não estava na terra, e nem para a sua época, mas ela vale também para os nossos dias, para os dias de hoje, a gente vê essa mesma coisa acontecendo. A gente vê os pastores sendo apedrejados, sendo mortos, os profetas sendo apedrejados, sendo mortos, os que são enviados pelo Senhor para consolar, para confortar, para sustentar, para exortar, para ensinar, sofrendo a mesma pena, sendo desprezado da mesma forma nas assembleias, nos ajuntamentos. Se vocês pararem para analisar a vida do pastor, a vida daqueles que se consagraram ao Evangelho, vocês vão ver que o que é requerido deles, o que é exigido deles, é muitas vezes algo sobre-humano. E Jesus, ele sabe disso. Ele sabe da dor do pastor, da dor do profeta, da dor daqueles que são enviados para consolar, para confortar, para ajudar, para curar, para dar alimento, para dar sustento. Ele sabe. E o lamento dele, dirigido a Jerusalém, ele diz assim: olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes foi da minha vontade, ajuntá-los como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas. E para que isso acontecesse, eu mandei a vocês profetas,
para ensinar, para consolar, para preparar o meu caminho diante de vocês, para atender às necessidades de vocês, para que vocês ouvissem ao meu respeito, para quando a minha chegada, né, se concretizasse, vocês não seria uma surpresa para vocês. E aí a gente traz esse lamento para os nossos dias, a gente traz esse lamento para os dias atuais e a gente olha para a vida do pastor, a gente olha para a vida daqueles que se consagraram ao Evangelho e a gente vê que o pastor está exposto a todo tipo de dor humana, a todo tipo de problema humano. E ele tem que tratar, ele tem que consolar as feridas do seu povo, ele precisa tratar dessas feridas, ele precisa curar essas feridas. E muitas vezes, ele que ora tanto pela igreja, ele que ora tanto pelo povo, ele que ora tanto por aquele que está em necessidade, ele não tem quem ore por ele. Muitas vezes. Aí a gente ouve a mesma resposta de Deus, quando Elias lamenta, dizendo assim: Senhor, mataram os teus profetas, né? E só eu fiquei. E aí Deus vira para Elias e fala assim: não, Elias, tem um remanescente que eu guardei para mim. Ainda há um remanescente, você não está só. Então o que conforta, o que consola, é saber que existe um remanescente que se importa com as dores do pastor, se importa com as lutas do pastor, se importa com as dores não só do pastor, mas também do pastorado, e intercede, e ora, mas muitas vezes ele não tem a quem recorrer. O pastor muitas vezes ele não pode demonstrar fraqueza, ele tem que estar forte. Quando a gente pega as cartas de Paulo, a gente vê Paulo falando: olha, vocês dizem que eu sou forte na carta, né? Através da carta eu sou ousado, eu sou isso, mas quando presente com vocês eu sou fraco. Mas aí ele diz: porque assim tem que ser. Porque quando eu estou com vocês, eu não quero buscar os meus interesses, mas os interesses de vocês. Eu não busco o que vocês têm, mas eu busco vocês. E num outro texto ele diz assim: olha, por vocês eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. E um outro texto ele fala assim: olha, eu gostaria de ser separado de Cristo, por amor aos meus compatriotas, por amor ao meu povo. Se eu, sendo separado de Cristo, fizesse com que vocês encontrassem Cristo, e aqui eu estou parafraseando, então é o que eu escolho. Eu me sacrifico por amor a vocês. Se eu não tiver que entrar no céu para que vocês possam entrar, então é isto que eu escolho. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo. Que ele estava disposto a abrir mão da glória, abrir mão do céu para que o seu povo pudesse entrar. Tamanho era o compromisso dele com essas pessoas. Tamanho é o compromisso de um pastor genuinamente vocacionado, genuinamente chamado por Deus, que realmente tem um compromisso com a igreja, que realmente tem um compromisso com o povo. Ele também sente as dores de parto, ansiando, almejando, desejando que Cristo seja formado em vós. Esse é o desejo, essa é a vontade. E aí, se alguém perguntasse ou pedisse para que definisse o pastorado,
definisse a vida desses homens e mulheres enviados, desses profetas, eu diria a vocês que ser pastor e pastorear é você amar mais que ser amado, é você perdoar mais que ser perdoado, é você se importar mais do que esperar que as pessoas se importem com você, a não ser Cristo. O pastor, ele só espera receber de Cristo. Esses enviados que Jesus fala aqui, esses profetas que Jesus fala aqui, enviados a Jerusalém para preparar o caminho do Senhor, para sentir as dores de parto até que Cristo fosse gerado em Jerusalém, fosse gerado nessas pessoas. Eles sabiam que seriam desprezados, que seriam humilhados. Não é à toa que Jesus diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Porque a aliança do pastor com as ovelhas, a intimidade do pastor com as ovelhas é muito grande. Aqui nos nossos cultos de oração na segunda-feira, os irmãos que têm participado já me ouviram dizer: eu oro por pessoas que nunca vão saber que eu oro por elas. Nunca vão saber. E a mim pouco importa que elas tenham conhecimento. Não me interessa. Elas não precisam saber. Essas pessoas não precisam saber. E aí a gente tem inúmeros exemplos dessas intercessões acontecendo. Se a gente fosse abrir aqui lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 32, quando o povo peca e Deus quer castigar o povo, e aí Moisés intercede pelo povo, dizendo a Deus: Senhor, perdoe os seus pecados. Se o Senhor não perdoar os seus pecados, pode riscar o meu nome do livro da vida, do livro que escreveste. Aí você volta um pouco mais, você vai lá em Gênesis, você vê Deus determinando destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão querendo livrar o seu sobrinho Ló, que residia em Sodoma e Gomorra, e até pessoas inocentes, ele começa a interceder por essas pessoas. Ele começa a interceder pelo seu sobrinho. E ele começa a colocar um número de pessoas ali, e dizendo: Senhor, se tiver tantas pessoas ali inocentes, o Senhor vai destruir a cidade por causa dessas pessoas? E Deus diz assim: não. Se tiver lá tantas pessoas, eu não vou destruir. Aí ele diz assim: Senhor, deixa eu ser um pouquinho mais ousado. Me permite ser um pouquinho mais ousado, me perdoe, né, por esta minha ousadia. Mas e se tiver tanto? Aí ele foi abaixando, porque ele sabia que não tinha. Ele sabia que não tinha. Por isso que a cidade foi destruída. Por isso que ele parou, se eu não me engano, em 10 pessoas. E não havia 10 justos ali. A cidade estava toda corrompida. Mas isso não impediu que Abraão intercedesse por aquela cidade. Nós estamos orando a respeito da guerra na Ucrânia com a Rússia. Todos na Ucrânia são santos? Todos na Ucrânia são santos? Não interessa. Não nos importa. A nós cabe intercedermos por eles. A nós cabe orarmos por eles, a nós cabe chorarmos por eles. Para que aquela cidade venha a ser poupada, para que aquele povo venha a ser poupado. Cada imagem que eu vejo na televisão de pessoas vendo a destruição da cidade, a destruição da sua casa, do seu lar, da sua história,
e as lágrimas escorrendo. Putin, ele está desprezando o encontro dele com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai ter que prestar contas de cada morte, de cada bomba lançada. A troco de quê? De política? De capricho? Ele vai prestar contas de tudo isso que ele está fazendo. Pode não prestar aqui, porque o que a gente vê são nações covardes. Nações covardes, com medo de tomarem medidas mais drásticas, e o Brasil segue na mesma linha. Segue na mesma linha, com medo de dizer para Putin que ele está errado, que ele tem que parar com essa guerra, que ele tem que parar de matar gente inocente, de destruir uma nação, porque destrói a nação, depois gasta dinheiro para reconstruir, dinheiro que poderia ser usado para matar a fome daquele que necessita. E Deus olha para esta terra, Jesus olha para esta terra, muitas vezes olha para a nossa casa, muitas vezes olha para a nossa vida e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Matamos e apedrejamos através do desprezo, através da dureza do nosso coração, através da indiferença, através da nossa frieza, da geleira que já tomou conta de cada um de nós. É comum, já se tornou comum. Quando Jesus lá atrás falou a respeito de guerras e rumores de guerras, a gente já ouviu falar e já leu tanto a respeito de guerras e rumores de guerras. Já presenciamos através dos noticiários, jornais, revistas, mídias em geral, que a gente não sente mais nada. A gente não sente mais nada por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriaria. A gente vê isso acontecendo. E às vezes acontece com a gente. Acontece com a gente. Não nos importamos mais. E essas pessoas que são enviadas, esses profetas que são levantados, para confortar o teu coração, para consolar a sua vida no momento de luta, no momento de dor, no momento de fraqueza. E aqui eu estou falando das melancolias do pastor. As melancolias do pastor. Porque se ele não tiver certeza do chamado na vida dele, ele não suporta. Ele se doa, ele se sacrifica, ele ora, ele atende. E quando a pessoa se sente de alguma forma preterida ou ofendida por alguma coisa, simplesmente vira as costas e vai embora. Não é capaz nem de voltar e dizer: pastor, muito obrigado por suas orações. Muito obrigado pelos seus conselhos. Igrejas que não pagam o salário dos seus pastores, e quando pagam salários que o pastor passa necessidade. Eu diria até, irmãos, que as igrejas não pagam o salário dos pastores, mas compram os pastores. Compram os seus pastores. E o pastor tem que andar na linha, porque senão a igreja vai lá e tira o pastor. Se o pastor pregar qualquer mensagem que venha ofender quem quer que seja dentro da congregação, da assembleia, aquele pastor é tirado. E a gente vai seguindo.
como se essas coisas fossem naturais. E aqui eu não estou falando de mim. Estou falando de pastores nessa situação. Pastores que, além de se dedicarem ao ministério, de se consagrarem ao ministério, de atenderem às necessidades do ministério, ainda têm que fazer tendas. Como eu falei, aquele que é verdadeiramente vocacionado, aquele que é verdadeiramente chamado por Deus, a vontade dele era se dedicar 100% ao Evangelho, ser exclusivo ao Evangelho. Mas como ele sabe que não pode contar com o apoio da igreja, ele se lança, como Paulo, a fazer tendas. A fazer tendas. Qualquer outra profissão não tem relação nenhuma com a moralidade dessas pessoas. Se um médico trair a sua esposa, ele continua sendo médico. Não perde os seus pacientes. Se um engenheiro sonegar imposto, ele continua sendo engenheiro. E o pastor? E o pastor? A vida do pastor é o seu ministério. A vida do médico não é a sua profissão. A vida do engenheiro não é a sua profissão. A vida do professor não é a sua profissão. A sua profissão é afetada quando ele comete erros relacionados à sua profissão. Quando o médico comete um erro médico, quando o engenheiro constrói um prédio, o prédio desaba, né? Um político, quando ele comete corrupção. Mas o pastor não. A vida dele é o seu ministério. O lar dele é o seu ministério. O casamento dele é o seu ministério. Os filhos dele é o seu ministério. Olha o peso. Olha o peso. Qualquer erro que ele cometer, ele perde o seu ministério. Qualquer erro que ele cometer, ele é desacreditado no seu ministério. E o lamento de Jesus é por Jerusalém, mas também é por aqueles que foram enviados e pelos seus profetas, que foram apedrejados e foram mortos. O lamento de Jesus é pelos pastores, que hoje são apedrejados e mortos dentro das igrejas, através da indiferença, através do desprezo, através do abandono. O pastor chora só. O pastor sofre só. O pastor só tem Jesus. E quando eu falo só Jesus, no sentido de estar a sós com Ele. E que é tudo. E mesmo assim ele segue. Estes que são mortos e apedrejados, a trancos e barrancos, eles seguem. Seguem pregando o Evangelho porque fazem eco à declaração de Paulo, quando ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Enquanto eu acreditar nisso, eu continuo pregando o Evangelho. Que eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para mudar a sua vida. É o poder de Deus para mudar a sua história. É o poder de Deus para restaurar sua casa, para restaurar seu lar, para restaurar sua vida, para te levar a ter uma intimidade com Deus. Esta é a maior paga. Enquanto desprezado pela Assembleia, enquanto desprezado pela igreja, acolhido por Deus, confortado por Deus,
Aí a gente vai lá para o Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E em outra versão, e nada me faltará. E aí, lá embaixo, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu faço eco à carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando ele diz assim: aquele que aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Não tem, irmãos. Não tem nenhuma atividade nesta terra, nenhuma obra nesta terra que eu trocaria pelo ministério pastoral. Não trocaria. Aí talvez você me perguntasse: então por que você continua fazendo tendas? Porque meu povo precisa comer. Porque minha família precisa comer. Porque eu preciso comer. Por isso que eu continuo fazendo tendas. Enquanto Deus não disser: agora eu vou cuidar de ti, você não precisa mais fazer tendas, eu continuarei fazendo tendas. Para não ser pesado a ninguém, para não ser pesado a igreja nenhuma. E o que é melhor, não ser comprado por igreja nenhuma e ter liberdade para falar o evangelho de Jesus, sem me preocupar com cara feia, viu? Sem me preocupar com críticas. E a gente segue. E o que conforta? Abre lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Todos acharam? Amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aqui não é só para os pastores. Aqui é para todos nós. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como o trabalho desses que foram enviados e desses profetas mortos e apedrejados não foi um trabalho vão. Muitos acolheram a pregação desses homens. Como hoje muitos estão acolhendo o evangelho que está sendo pregado através do MOP. Vocês sempre me ouviram falar: eu prego para quem quer, eu prego para quem está presente. E como nós estamos gravando as pregações e colocando no YouTube, eu prego para quem vai ouvir. Eu ministro para quem vai ouvir. Não é para quem não vai ouvir. O meu rebanho é quem ouve. Minha mensagem é para quem ouve. Não é para aquele que não ouve, não é para aquele que não está aqui. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. As melancolias da vida não podem nos derrubar e nem parar.
As dificuldades da vida não podem nos derrubar e nem parar. A indiferença, muito menos. Porque a nossa recompensa, quando está dizendo aqui, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A gente está com esse trabalho de assistência a essas famílias. Vocês sabem qual o nosso objetivo? O que a gente espera alcançar com esse trabalho? O que cada pessoa que está doando espera alcançar com esse trabalho? É que essas pessoas um dia, elas não precisem mais. E não só isso, mas que elas digam, agora eu que vou ajudar. Ainda não conseguimos isso, né? Ainda não conseguimos. Das pessoas que a gente ajuda, ainda não conseguimos isso. Elas ainda precisam da nossa ajuda. E é o que a gente está fazendo. E a gente espera pacientemente. Até que isso venha acontecer. Mas esse é o nosso objetivo. Que um dia essas pessoas não precisem mais e que elas comecem a ajudar. Que elas comecem a abençoar aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Sede firmes e constantes, né? Sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É o que nos conforta, é o que alegra o nosso coração, é o que nos motiva, é o que nos faz caminhar. Se todas as quintas-feiras, né, vocês que estão aqui, que vêm aqui, ouvem a ministração do Evangelho e saem alimentados, com o coração confortados e orientados pelo Senhor, para seguirem caminhando com Ele, o objetivo foi alcançado. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos na beleza e no esplendor da tua santidade. Te damos graças, Senhor, pelo que temos aprendido com teu Santo Espírito. Te damos graças, meu Senhor, como disse o salmista, meu Pai, no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão, meu Senhor, todos os dias das nossas vidas. É nessa confiança, meu Senhor, é nessa paz, é nessa tranquilidade que nós seguimos, meu Senhor, fazendo a tua obra, anunciando o teu evangelho, meu Senhor, em nome de Jesus e frutificando para ti, ó Pai. Senhor, como diz o apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios, meu Senhor, quando ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É o que conforta o nosso coração, é o que alegra o nosso coração, é o que nos fortalece todos os dias, meu Senhor, para continuarmos, ó Pai, semeando o teu evangelho, semeando a tua palavra, para a glória e honra do teu santo nome. É que nós oramos, meu Senhor, e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta noite, com cada família aqui representada, desde hoje para todo sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês.